Olá, é uma grande alegria e uma grande honra para a Ampox receber nesse diálogo Ampox Heloísa Buarque de Holanda, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Rose Brasil, da Universidade das Quebradas. Esse diálogo sobre extensão universitária, ele está revestido, enfim, de muitos significados importantes para a Ampox, para as ciências sociais e, a gente espera, também para a sociedade civil. Esse é o ano que criamos o primeiro prêmio Ampox de extensão universitária. Trata-se de um compromisso da Ampox com uma agenda propositiva sobre extensão universitária e sobre o envolvimento dos programas de pós-graduação, da pós-graduação de um modo geral, com a extensão universitária. Esse não é um tema simples, e nós não temos uma longa história de envolvimento da pós-graduação com a extensão universitária. Como a maioria de nós, professores e professoras, somos simultaneamente professores na graduação e professores na pós-graduação, muitos de nós participamos de extensão universitária. Mas a ideia de envolvimento da pós-graduação com extensão universitária é algo que a gente pode dizer que é recente, né? Nós temos, na própria avaliação dos programas feita pela CAPES, a introdução de itens sobre extensão, o que é uma forma também de induzir os programas a se envolverem, né? Na Ampox do ano passado, nós tivemos, no âmbito do projeto Ampox Pública, que era coordenado pelas professoras Simone Meucci e Cristiane Batista, tivemos uma primeira mesa sobre pós-graduação e extensão, né? Então, essa conversa, esse diálogo, marca para a gente, né, enfim, esse primeiro passo, né, da Ampox, pode-se dizer, mas que eu espero que seja um passo firme de reconhecimento e de valorização da extensão no âmbito da pós-graduação brasileira. E é muito especial receber, nesse momento, para essa conversa, a Elo Buarque e a Rose Brasil. A Elo, enfim, embora, como ela é múltipla, e talvez possa ser conhecida mais como uma autora, enfim, que ela é de importantes trabalhos acadêmicos que têm marcado o campo acadêmico e, sobretudo, marcado as viradas teóricas no campo acadêmico, desde os estudos culturais, estudos feministas, enfim. A Elo tem, eu não diria uma outra dimensão, né? Porque a gente vai ter a oportunidade de ouvi-la e entender como produção de conhecimento e extensão não são paralelas na trajetória dela. E isso que torna a presença dela tão inspiradora e instigante nesse momento inaugural, vamos dizer, desse nosso envolvimento e compromisso, né, com a extensão. A Elo é professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela
coordenadora do PAC, que é o Programa Avançado de Cultura Contemporânea, ao qual está ligada a Universidade das Quebradas, que eu mesmo tive e tenho a honra de participar. A Elo é autora, como eu disse, de vasta e importante obra, e eu destacaria seu último livro, Feminista Eu, Literatura, Cinema Novo, MPB, que, na verdade, é o volume mais recente de uma série de livros importantes que ela vem publicando sobre o feminismo hoje, em suas diferentes dimensões, na editora Bazar do Tempo. Tá? Então, é uma grande honra, uma grande alegria, Elo, tê-la conosco para ouvir, aprender e nos inspirar. Né? O mesmo eu digo para a Rose. É realmente uma grande alegria tê-la conosco. A Rose Brasil, ela se define como carioquíssima, multiartista tardia. Ela é articuladora cultural em tempo, conversora de conhecimento. Compositora, ela integra a ala de compositores da Portela. Professora, cineasta emergente com algumas premiações. Antirracista, coautora em 3 antologias entre 2020 e 2021. E ela tem um livro solo a caminho, Histórias da Cabrochinha, que sairá pela editora Voz de Mulher. A Rose transita pelo rap, dá seus pulos como designer e é fotógrafa. Ela é fundadora da Associação Casa da Vida, que é uma ONG que abraça a promoção, através de educação, cultura e saúde, a inclusão, o desenvolvimento em favor de pessoas em vulnerabilidade social, portadores de doenças graves. Vejam vocês que, com essa brevíssima apresentação que eu faço, está já, enfim, comprovada a pertinência e, enfim, a potência, na verdade, dessa conversa que vai começar agora entre a Elo e a Rose. Então, mais uma vez, muito obrigado. Esqueci de dizer que ela é das Quebradas. Ela é da Universidade das Quebradas. Ela é uma mestre quebradeira. Mestre quebradeira. São aqueles participantes que são qualificados como mestres porque coordenam no ano seguinte, junto com a diretoria da coisa, o programa. Ótimo. Esse ano ela está coordenando a Quebradas 22 junto com a gente. Maravilha. Maravilha. Que está acontecendo no Mar, não é isso, Rose? Sim. Que é o Museu de Arte do Rio. Muito bom, muito bom. Então é isso. Eu vou começar lançando uma pergunta assim, bem, ao mesmo tempo, geral e pessoal, que eu queria, enfim, ouvir de vocês duas, que certamente têm trajetórias muito diferentes, embora se encontrem hoje na Universidade das Quebradas, sobre o envolvimento de vocês com extensão universitária. Começa quem? Quer começar? Eu começo porque eu sou da academia. Então, vamos lá. A Quebrada também, a extensão também. Olha, meu envolvimento com a extensão ele é lento, gradual e seguro. Há muito tempo. E eu acho que ainda não me envolvi o que envolverei ainda no futuro. É interessante que a extensão é definida, na UFRJ, pelo menos, como uma articulação, não é articulação, é uma... Digamos que seja articulação o verbo, eu me esqueci do verbo, entre a sociedade e a universidade. É uma coisa... Deixa eu ver aqui. É uma coisa tão vaga... está aqui. Espera aí. Eu vou ler a da Universidade do Rio de Janeiro, tá? Uhum.
A extensão universitária, sob o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo, é interessante que está aqui um processo, não está dizendo que é uma atividade, tá? Interdisciplinar, educativa, cultural, científico e político, que promove a interação entre a universidade e a sociedade, segmentos da sociedade, como está aqui. Então, você vê que isso aqui é o mundo. Em termos de área, é tudo. E em termos de processo, é fundamental, porque não ser uma atividade, ser um processo. Essa palavra eu me surpreendi quando eu li, porque eu li hoje. Eu não tinha lido ainda como a UFRJ defende a extensão, define a extensão. E eu me espantei com o processo, que é uma palavra muito benetrovata demais para estar aqui. Isso aqui é uma palavra que você só vem a saber depois de muito envolvida com a extensão, que é o processo e não uma atividade. E essa interação entre a sociedade e a universidade também ela é um mundo, ela é totalmente... Aqui não está definida, quer dizer, o que será? O que a gente vê... No meu caso, eu não vou falar o que a gente vê, isso vai vir para depois. No meu caso, ela veio sem eu perceber. É aquela, sabe aqueles amores que vão se construindo, você não sabia, era seu melhor amigo? E então, eu fui indo devagar, eu comecei a pesquisar a periferia em 93, a cultura da periferia, quer dizer, tem 40 anos, que eu comecei não só a pesquisar, como fazer campo, quer dizer, ficar nas periferias. Durante a década de 90, eu saía de casa para a periferia diretamente. Eu fiz residência em Vigário Geral, fiz na Rocinha, fiz no Vidigal. Eu fui indo, Manguinhos, eu fiquei muito também. Então, era campo mesmo, de conhecer todo mundo, conversar, era um processo de escuta, porque essa cultura periférica ela não tinha massa crítica. Você tinha que ir para campo mesmo e descobrir como se fosse um território totalmente virgem de interpretação, só antropólogos, mas aí a antropologia urbana é uma outra pegada, é uma outra levada. Do ponto de vista da cultura, que é onde eu trabalho, você não tinha isso, você não tinha o convívio, você não tinha o campo aí. Engraçado que tinham várias teses sobre rap, funk, não em 90, mas no final dos 90, mas que não eram ligados à periferia, era muito estranho, era uma coisa, era um fenômeno cultural, como é que eles diziam, marginal, underground. E não tinha nada de underground, nem era apenas um fenômeno cultural, era bem mais, era uma transformação social. Então, eu comecei a pesquisar isso, fui me apaixonando, porque até bater, digamos, 15 anos de pesquisa, eu tinha certeza que eu não ia descobrir o que era aquilo, porque era tão longe, a minha experiência social era tão diversa, que eu, cada vez que chegava mais perto, sabia que eu não conseguia pegar. E eu ia ficando obsessiva, estudando, lia tudo, conversava com todo mundo, definia, e fui chegando assim. Até que eu tive uma ideia de trazer algumas lideranças, tipo Guti Fraga, que era a liderança do Vidigal, do Teatro Nós do Morro, como o Écio e o Júnior, que trabalhava nos Nós do Morro. Eu comecei a trazer essas lideranças, eu não trazia os participantes, mas eu trazia essas lideranças. Que é a outra, aquela que dança, ai, meu Deus, Companhia Étnica de Dança. Bom, vou lembrar o nome dela. Então, eu comecei a trazer essas pessoas, Carmen Luz, eu comecei a trazer essas pessoas para dentro da sala de aula, para conversar comigo em cena aberta, durante uma aula de pós-graduação e de graduação, porque eu tenho que confessar, a essa altura ninguém mais mexe comigo, porque eu já estou aposentada, mas então eu posso confessar que eu sempre menti, eu sempre dei, de um determinado tempo para cá, graduação junto com pós-graduação, eu não separava, porque eu achava que o rendimento era muito interessante dessa convivência de pós com graduação, e eu simplesmente botava 2 nomes de curso, 2 emendas diferentes, só que a sala e a hora era a mesma. Então, eu enganei durante muitos anos, e foi um tipo de uma pesquisa, era muito importante isso. Para mim, porque eu estava pretendendo, para o meu projeto acadêmico, era muito importante essa mistura. Essa mistura, que já estava suja, né?
já tinha sujado a pós-graduação, eu falei, eu vou sujar mais, eu vou trazer essas lideranças para sentar nessa sala também. E começou, era engraçado, porque tinha 4, 5. Eu comecei no começo é bom, eu comecei tomando cuidado com a periferia, porque eu falei, vão levar porrada, vão ser excluídos, então eu fui com muita intenção de proteção dessas falas. E qual foi a minha surpresa? Que o resto se recolheu. A graduação ficou muda e a graduação falou menos. E esses convidados começaram a falar muito. Aí eu percebi, por que eles estão falando muito? Por que a pós se retraiu e a graduação fala, mas não tanto? Eu comecei a perceber que era um discurso novo que estava entrando na academia, que aquelas pessoas não tinham acesso. Não que elas não quisessem, ou estivessem excluindo, ou rejeitando, ou ficando quieto, se intimidando, porque fosse uma coisa agressiva. Não era. Exatamente essas pessoas, fora o Júnior, que era realmente uma pessoa mais propositiva, mais agressiva, digamos, eram pessoas de grande afeto, de grande acolhimento. Quem conheceu Guti Fraga sabe disso. Quer dizer, eram pessoas doces. Mas o que eles diziam era muito novo para a academia. A pós não abria a boca. Aí eu comecei a pensar que nem o Macunaíma. Lembra quando o Macunaíma chega em São Paulo e diz, tem coisa? Eu falei, tem coisa aí. E comecei a prestar mais atenção nesse processo. Eu dei uns 3, 4 anos de curso assim, com a presença, e aumentando um pouquinho da periferia e a convivência entre os três. E como uma pesquisa minha de metodologia, não como uma infração, digamos. Sim. Aí eu fui percebendo isso e falei, esse casamento é possível e provável, e rentável. Aí eu formalizei a Universidade das Quebradas. Eu falei, eu vou fazer uma extensão, porque era o único lugar que eu conseguia, porque não precisava ter educação formal, não precisava ter diploma. É muito ruim, aliás, porque, como não passou pelo vestibular, não pode ter bolsa. Isso é um ponto que eu não paro de brigar, porque são pessoas que precisam dessa bolsa, colaboram com a universidade e são alunos fundamentais da universidade, mas não podem ter bolsa, você não pode ter auxílio de espécie alguma, porque não tem DR. É DR ou TR? DRE, DRE, não tem DRE. Então, eu fiz a primeira, que foi um piloto, a primeira Universidade das Quebradas. Aí eu pensei como é que vai ser, inventamos esse nome. O primeiro sintoma é como é difícil você nomear essa coisa. O que você quer da extensão? O nome, a nomeação é extremamente difícil, porque é uma área que a gente considera excluída. Então, se a gente considera que a universidade exclui essa cultura, que nome que a gente vai dar? Favela não pode, porque a pessoa... Não, que é o nome que eu mais gosto. Favela não pode porque eu acho lindo, é uma árvore, né? Mas não pode porque eles diziam assim... Tem que recuperar, né? Favela não pode, porque esse brainstorm do nome, etc., eu fiz com pessoas da cultura da periferia. A gente pensou junto. Eu elegi um micro-universo para pensar junto como seria uma Universidade das Quebradas. Era o Fiel, era o Faustini, era o Écio, tinha uns 10 pessoas assim, que eu chamei, um rapper, e fui assim, um grafiteiro, um ativista. Eu peguei assim, uma amostragem, fizemos 1 ano de brainstorm. Tinha todo encontro, uma vez por semana, discutindo e pensando. Já era uma extensão, isso já contava como extensão. Como seria esse projeto. E o nome era engraçado, porque eles diziam assim, se eu disser, por exemplo, que moro na favela, as pessoas não me empregam. Então, esse nome não é bom.
Eu gostava desse nome, que era um nome poético. Agora, os outros, comunidade carente, que é periferia. Como periferia? Acabou virando que periferia. Mas como periferia é tão central, depende de onde você está no centro, periferia não é correto. São Paulo seria talvez mais correto, mas como é que você pode chamar o Leblon de periferia, Ipanema de periferia? Tem lá favela nos dois. Rocinha e Pavãozinho. Quer dizer, você tem isso dentro da Zona Sul, então não pode ser periferia também. É moral dizer que é periferia. É da sociedade, mas não da cidade. E agora? Sim. O nome não chegava, cara, não chegava. Até que a gente se inspirou em São Paulo e botou Quebrada. Eu tô demorando nisso, porque eu acho importante para você ver como é difícil lidar com alguma coisa que não é o território da universidade. É muito fácil você fazer coisas da universidade com a linguagem da universidade, com personagens da universidade, com o território da universidade. Mas quando você sai, começa a complicar. Torna-se muito difícil. Então, por isso que eu estou falando dessa coisa da nomeação, que me parece muito sintomática. Eu não consegui arranjar o nome da minha extensão. Eu ia ferir alguém. Aí a escuta ficou preciosa. Foi a primeira descoberta da escuta. Ou você escuta ou não vai acertar. Aí fizemos esse primeiro ano, que foi esse brain, e tiramos várias conclusões, tais como: a primeira coisa era, a gente leu junto, inclusive, a Ecologia dos Saberes, de Guattari e do Boaventura, e ficamos muito fascinados, que você tem que restaurar um sistema ecológico de saberes. Porque no sistema, se você tira uma formiga, faz uma diferença enorme, porque a formiga não sei o que lá que come, não sei o que lá. Então, quando você exclui um polo de saber, você está ferindo o sistema de conhecimento. Se você faz universidade, só aquele conhecimento acadêmico, ele é torto, ele é muito interessante, mas falta uma conversa, falta esse equilíbrio sistêmico com outros. Aí a gente se apaixonou muito pela essa ideia do sistema e do que era matado, o que era excluído, o que era silenciado desse sistema, para restaurar um sistema. E foi muito importante nesse workshop também que a gente lembrou de uma coisa: não que tudo tenha peso igual, porque senão fica assim, eu estou aprendendo só com as quebradas, eu sou igual às quebradas. Eu não sou igual às quebradas. Tem que ter essa clareza. Os pesos são diferentes, mas tem que haver um equilíbrio sistêmico. Reconhecer a diferença de peso. Então, a gente passou por todas as etapas antes de formalizar as quebradas. Esse ano foi muito bom, porque a gente passou por todos os cacuetes que ia passar depois, tal como romantizar o objeto quebrado, folclorizar o objeto quebrado, ter medo do objeto quebrado, achar que o objeto quebrado era menos inteligente do que a gente, menos culto, menos repertório. O repertório delas é enorme, só que é diferente. É enorme, é gigantesco. Então, tudo que a gente passou por todos esses preconceitos meus, preconceito linguístico do erro, a gente teve que parar para fazer um estudo sobre o erro incrível. Eu nunca fiz tanta pesquisa na minha vida quanto para inventar essa extensão. Isso é que eu quero chamar a atenção por causa da ligação exatamente da pós-graduação. Como abordar um novo objeto fora da coisa. E o que eu olhava para o resto das extensões, elas eram ou assistencialistas, por exemplo, o direito fazia muito, vai para o morro e resolve, a mulher que acionou a Light não conseguiu, a outra que teve violência doméstica. Então, você dava serviço de graça. Serviço de graça, não. Ou então você ensinava, uma coisa que me deu horror. Eu vi muita gente dando curso nas favelas. É um processo que eu me lembrei dos índios, é civilizatório. É uma coisa absurda você ir para uma periferia para dar aula. Você pode trocar um saber por outro, ou, enfim, doar um saber, mas dar aula não, porque é civilizatório mesmo. Você chega lá, impõe um outro e cala aquele.
Isso é perigosíssimo, a aula nas favelas, eu acho. Eu acho que só vale uma aula da favela se você leva em conta a espera e tem como resultado uma contraproposta. Certo. Aí é ótimo, porque você aumenta uma troca mesmo. Mas se não for uma troca que vai reequilibrar um Exatamente. Sistema desigual. Exatamente. Mas se for uma aula de mão única, uma oficina, você chega lá e consertava o cinema da periferia. Cara, não é assim que se filma, não é assim que se faz, não é assim, é assim, é assim, é assim. Pô, talvez aquilo seja uma estética nova. Talvez esteja nascendo ali uma inovação fantástica. Calma. É muito impressionante isso. Isso durante esse ano a gente passou por todas essas provações. E foi legal ter feito 1 ano de estudo, pesquisa metodológica e de sociabilidade para perceber que esse sistema, primeiro, era dificílimo de ser reconstituído. Eu não consegui até hoje, claramente não consegui, que a fantasia primeira é que a gente ia juntar saberes para produzir um terceiro. É bom ter como utopia, como eu, nos anos 60, achava que o mundo ia ficar cantando de mão dada. Maravilha. Mas isso não está longe de acontecer, e é muito improvável que aconteça. Mas, de qualquer forma, como meta, isso é muito simpático. Move bem, ele azeita bem o trabalho. Né? Então, a gente começou a trabalhar a primeira turma das quebradas, aí eu passo para a Rose, e depois a gente continua com metodologia, essas coisas. Maravilha. Obrigado, Elô. Rose, palavra sua. Para eu falar assim da experiência nas quebradas que eu tive em 2019, eu tenho que voltar um pouco antes da minha experiência na universidade. Né? Eu fiz pedagogia na década de 80 e terminei o curso. Não peguei o diploma, mas terminei o curso. Putz, não pegou o diploma. Confusões. Depois, aquela confusão que eu já te falei. E aí, pedagogia, na época que eu fiz, funcionava assim: você fazia um curso de 4 anos, e ao longo daqueles 4 anos, até o final, você escolheria a área que você ia sair tecnicamente formado. Né? Então, tinha direção escolar, orientação educacional e professor de algumas cadeiras que eu não me lembro agora. Então, era uma coisa assim, bem focada. Eu tinha vindo de uma formação de professores, eu sempre estudei em escola pública, a vida inteira. Então, fui formada pelo Carmela Dutra. No Carmela Dutra, a gente já fazia os estágios nas escolas municipais da época, né? E foi uma época que tinha muita greve de professores, o sindicato dos professores estava bastante atuante, tinha aquelas greves, aquelas coisas todas. Né? Então, eu peguei, assim, eu sou de Jacarepaguá, que é a Zona Oeste, que é uma coisa, eu digo que é a província de Nárnia, do Rio de Janeiro, né? Jacarepaguá, a Zona Oeste A Zona Oeste é um estado ou um país dentro do estado do Rio de Janeiro. Só ela é um país, né? Então, eu tive a oportunidade de já entender qual era a realidade dos professores em escolas públicas. Quando eu vou para a pedagogia, eu vou com uma ideia na mente que eu queria fazer orientação educacional, porque eu gosto de jovem, eu gosto mais de jovem do que de criança. Né? E eu achava aquilo tudo muito engessado. O aprendizado que eu tive na universidade, estudando pedagogia na UFRJ, eu já sabia que aquilo ali não tinha nada a ver com o que eu ia ter que fazer caso eu me tornasse professora, né? Caso eu fizesse um concurso e fosse ser professora da rede pública. Então, teve isso. Quando eu saí da universidade, eu comecei a trabalhar utilizando todos os cursinhos que eu tinha feito no Senac, cursinho de inglês, cursinho de secretária, datilografia, secretária júnior e estenografia. Gente, eu sou estenógrafa. E isso me dava um salário muito mais alto do que o de professora. Então, obviamente, eu não quis saber de estudar mais nada. E assim se passaram, sei lá, 30 anos, talvez.
eu comecei a ter, muito antes da história do empreendedorismo, né? Eu tive o meu negócio, era um bar, na verdade, era um centro cultural, era um bar, era um centro cultural disfarçado de bar. Que se não botar cachaça, o povo não vem, né? Para cultura. É que nem cigarro, né? Você vende cigarro, não dá lucro, mas você tem porque o cara vai lá, compra um cigarro, toma uma cerveja, come tira-gosto. É mais ou menos. Eu tive meu negócio próprio durante acho que uns 15 anos, mais ou menos. Aí, quando eu precisei voltar para o mercado de trabalho formal, e aí eu resolvi fazer recursos humanos, gestão de RH, porque a grade daquele curso, ela te mostrava, te colocava em dia com o que estava acontecendo no mercado, como as empresas estavam funcionando. Foi naquela fase que as empresas passaram a ter recursos humanos em vez de departamento pessoal, que passaram a valorizar o capital humano dentro das empresas, né? Então, eu tinha aula de ética, de comportamentos humanos nas organizações, marketing, estatística. Era bacana o curso, era robusto, sabe? Eu falei, pô, eu acho que se eu faço um curso desse, eu fico em dia para arrumar um trabalho, né? Bacana. Não ficar voando dentro da empresa, que nem a vovozinha, a tiazinha, né? Do tempo da máquina de escrever, né? Então, eu fiz esse curso. E aí me empolguei, consegui, por estar fazendo esse curso, fazer uma pós-graduação na UERJ. Uma pós-graduação de quê? Sabe o quê? Responsabilidade social nas empresas. Uhum. Era um ano isso aí, uma pós. Lato senso, né? Uhum. Isso. Aí, então, me deu essa visão de como era a universidade lá atrás, esse curso essa pós-graduação na UERJ, e, paralelamente, eu estava na mesma época fazendo o tecnólogo lá, gestão de RH. E assim eu vi que não tinha mudado muita coisa, sabe? A UERJ, apesar de assim, o ambiente estava muito melhor para alunas pretas como eu, de periferia, que tinha que ter 2 empregos para poder bancar, né, a vida e tal, estava bem melhor. Eu entendi assim que eu me senti mais respeitada, não tinha tanta coisas assim, racismo e tal, como eu passei lá atrás, na década de 80. Mas em termos do aprendizado ali, do que me ofereciam, era uma coisa meio que eu sabia que aquilo também não ia resolver a minha vida lá fora, sabe? É uma realidade, você aprende, você estuda uma realidade que não existe. Você não vai encontrar aquelas ferramentas, você não vai encontrar aquele equipamento, você não vai poder sair dali daquela pós-graduação falando aquela linguagem, sabe? É como se você aprendesse um idioma que você não vai poder usar na vida, lá fora, naquilo que você vai fazer, né? Até porque, talvez, por causa do curso, né, que era bastante específico, a responsabilidade social das empresas foi a época que começaram a falar sobre o meio ambiente, né? Começaram a perceber os danos ao meio ambiente. Então, muitas empresas começaram a colocar profissionais, né, para limpar a barra, gente. Eu não queria falar assim, eu queria falar bonitinho, né? Então, mas e aí eu sabia que não era isso. Então, tinham vários projetos, né? Vários projetos. As empresas tinham projetos. Eu me lembro que na época o forte era a Azaleia, que tinha vários projetos voltados para a natureza, para as mulheres e não sei o quê. E esses projetos funcionavam como? Eles se alocavam numa comunidade por um ano, faziam ali um curso de qualquer coisa, um movimento qualquer, uma iniciativa, acabou a verba, eles iam embora. E aquelas pessoas da comunidade ficavam piores do que antes, porque elas tinham, porque o que existe hoje, a comunicação, ela está acabando com isso, graças a Deus. Mas quando a gente não tinha ainda a internet, quando a gente ainda não tinha tanta comunicação assim, a pessoa da favela, como eu, da periferia,
ela não tinha referência. Então, era a filha repetindo a história da mãe, o filho repetindo o histórico do pai, né? Porque não tinha muita referência. Não tinha aquela, vou fazer um vestibular, vou estudar para caramba e vou mudar de vida. Não, porque a gente não conhecia pessoas que estudavam, a gente não sabia que o estudo podia levar a isso ou aquilo. E aí vem uma outra coisa que eu consegui ter esse raciocínio depois das quebradas, né? Na época eu só tinha uma vivência assim. A gente estuda coisas que não vai aproveitar, vai para um meio, quando a gente vai para a universidade, vai para um meio totalmente diferente, quase sempre ele é inóspito, né? Hoje, com a comunicação, a gente consegue ter referências, a gente consegue ter um polimento no ego que possibilite, né, uma oportunidade de entrar ou fazer um curso na universidade sem se sentir menos, porque uma coisa que acontecia no passado, e eu queria saber hoje como é que está o pessoal que é cotista, né? O pessoal da cota, é que a gente passar no vestibular não era mole. Acho que até hoje não é fácil, né? A gente passava no vestibular, entrava numa universidade orgulhoso, porque a gente estudou mal, porque a gente se estrepou todo para conseguir passar naquele vestibular, e quando a gente chega, a gente é afrontado com a ideia de que aquilo ali não é nada, entendeu? Eu imagino que hoje, com as cotas, seja talvez um pouco até pior, né? Porque você está aqui porque tem cota. Não, está ali porque fez por onde, correu atrás para estar, né? Então, na universidade, aí só em 2019, e eu, assim, fiquei meio que com uma antipatia danada do meio acadêmico, entendeu? Antipatizei mesmo, fiquei de mal. Em 2019, aí é uma coisa que eu acho que a Quebrada já tem de diferente, a Universidade das Quebradas, é que eu recebi a informação da inscrição pelo WhatsApp. Nunca soube quem foi que me mandou. Então, quer dizer, já é uma proposta de chegar nas pessoas, que chega nas pessoas que não chegariam nunca. Eu não tinha o menor interesse de estudar. 50 ela vai de idade, vou estudar mais o quê, gente? Eu não quero mais isso para minha vida, né? Mas aí vem uma proposta interessante. Era naquele ano a temática era direitos humanos, pura e simplesmente era só direitos humanos, né? E aí eu falei, e tinha uma chamada assim, você que é artista, que é ativista, que é algo, você pode venha fazer esse curso, direitos humanos, assim, direitos humanos. Aí tinha lá uma lista de direitos humanos que a gente ia poder estudar, aula disso, aula daquilo. Falei, pô, bacana isso, eu vou lá. E aí eu fui, achando que eu ia fazer um cursinho, sabe? E aí tinha uma coisa, era itinerante, né? Era um mês no Fundão, um mês no Mar e um mês no IFIX. No IFIX. Aí eu falei, bom, pula o mês do Fundão e vamos fazer os outros. Porque eu estava mordida. Viu, Elô? Então, mas eu fiz direitinho. Então, assim, quando eu começo a fazer a Universidade das Quebradas, a primeira coisa que eu estranhei é entender que aquela pessoa que estava ali falando para mim, né, falando para a turma, estava dando uma aula. Parecia mais uma conversa, parecia mais uma conversa de atualização, parecia mais uma demonstração, sabe, de várias coisas que eu já nem sabia mais que existiam aquelas coisas, sabe? Aquela aula sem aquele compromisso de isso tem que entrar na sua cabeça nesse formato. Uma aula que você te entrega um conteúdo e você ali mesmo na hora você debate, você discorda, ou você concorda, ou você mesmo ali você já faz aquela coisa, aquela química, né? De como bateu para você aquele conteúdo. Uma coisa que eu não tive, eu não sei hoje, tá, gente?
Eu não quero criticar a universidade, mas eu não tinha isso no meu tempo. No meu tempo, a diferença da universidade para o colégio de segundo grau era só que as pessoas eram mais velhas e davam uma moralzinha, assim, né? A família está estudando, é universitário e tal. Mas, assim, era aquela aula, sabe? Aquela aula que tem que aprender, tem que tirar 10, tem que tirar 7, média 7, tem que tirar 7, tem que tirar 6,5, né? Tem que fazer, né? Então, a questão da extensão Universidade das Quebradas, para mim, ela foi além das minhas expectativas, porque além de eu pegar alguns conteúdos novos, eu tive a oportunidade de reciclar, de reaparelhar, de ressignificar outras coisas que eu já sabia, e coisas do mundo que a gente não encontra na universidade, aquilo que eu falei lá atrás, né? A gente aprende uma coisa que a gente sabe que não dá nem vontade de aprender, né? Porque a gente sabe que aquilo ali não vai ser útil, não é daquele jeito, né? Não é daquele formato. Então, essa coisa que dizem que a universidade ela forma tecnicamente as pessoas, né? Eu acho que a gente no Brasil, não sei se forma, mas no Brasil a gente tem essa visão deturpada. A gente entra para a universidade para quê? Para ter um salário melhor, né? Para ter um canudo, para ter um salário melhor, né? Quando, na verdade, eu acho que, pelo contexto, sabe, por tudo, a educação continua na universidade. E aí essa educação cobra que aquela pessoa, além de sair tecnicamente formada, aquele aprendizado dela seja útil para uma melhora, uma oxigenação da sociedade. E foi isso que eu encontrei na Universidade das Quebradas, mas que eu consegui entender fazendo a Universidade das Quebradas, e eu não entendia antes, porque eu acho que faltou. Eu tinha aquela crítica à universidade, eu fiquei com a crítica, mas eu não tinha um outro comparativo para entender por que eu estava com aquele ponto de crítica, entendeu? Então, o que eu acho assim, fabuloso na questão da extensão é essa oportunidade e essa dinâmica, nas quebradas, né, de você ter o seu saber orgânico, ou mesmo um saber que não é formal de universidade, ser valorizado, ser ouvido e ser atendido. E aí eu acho que realmente acontece essa química nessa troca de fusão de saberes, só que isso acontece individualmente. Eu aproveitei para caramba, mas muita gente que estudou comigo na mesma época, o mesmo curso, talvez não tenha a mesma visão que eu tenho, entendeu? Acho que é isso. Muito bom, Rose. Eu acho que tem duas coisas, enfim, nas duas falas, melhor dizendo, tem dois pontos, né, que talvez a gente, enfim, sem querer colocar numa espécie de linha evolutiva, né, até porque não dá. Uma é a extensão como uma espécie de democratização do acesso à universidade, né? Não dá para colocar numa linha evolutiva, porque a gente está longe de ter uma universidade democrática desse ponto de vista específico, né? Veja que você mencionou a questão das cotas raciais. A gente está num ano em que, de 10 anos das cotas, em que está sendo reavaliada a política como se pudesse ser suspensa, como se pudesse acabar. Quer dizer, então, a gente está muito longe de ter democratizado o acesso à universidade, embora, como você também notou, tenha políticas públicas que foram efetivas na democratização do acesso da universidade. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu estudei no IFIX, fiz graduação no IFIX, onde hoje eu sou professor, na primeira metade dos anos 90. Quando eu voltei ao IFIX para fazer pós-doutorado,
enfim, já comecei dando aula, essa coisa toda, na pós-graduação, inclusive, enfim. Isso foi em 2001, 2002. O IFIX era o mesmo, Rose. Igualzinho que eu tinha deixado, porque eu fiz a graduação no IFIX e depois eu fui para a Unicamp fazer a pós-graduação. Quando eu voltei, era o mesmo. Quer dizer, e hoje é muito diferente do que era. Então, as políticas públicas são efetivas, né? Mas tem muito a ser feito ainda e elas não estão garantidas, como a gente sabe. Né? Mas o segundo ponto que eu acho que vocês levantam, né, é de uma democratização da produção do conhecimento. Isso. Não é só a democratização do acesso. Não. Né? Que eu insisto, não está consolidada, tá? A democratização. Tem muito o que fazer. Mas a gente não pensa mais, e aí eu acho que o efeito dos extensionistas, o efeito do ativismo feminista, étnico-racial, quilombola, enfim, o efeito de uma participação mais plural está cobrando da universidade respostas, não apenas do ponto de vista do acesso, mas do ponto de vista da democratização do conhecimento. Tá? E aí eu gosto muito da ideia da Elo do sistema. Eu adoro um sistema também. Enfim, essa ideia de tentar reequilibrar um sistema. Né? Dentro da teoria dos sistemas, do Luhmann, enfim, a gente fala em irritação. Sim. Né? A irritação entre, nesse caso, né, enfim, parafraseando aqui, adaptando, uma irritação entre a universidade, o saber acadêmico e outros saberes. Sim. Né? Uma irritação mútua. Sim. Que pode ser, eu sei que pode ser, porque eu já vi isso. Ela é explosiva. Enfim. Né? Eu queria ouvir mais sobre. Então, é isso, metodologia. Quer dizer, como é que a gente avança, né, para dentro do conhecimento? Né? Aí eu queria ouvir a Elô, queria ouvir você também, Rose. Depois eu quero falar. Posso falar de outra coisa também? Eu acabo nessa? Pode. Você vai editar, né? Só para eu não perder. Quando eu penso em extensão, eu não estou aqui para salvar o mundo, não. Durante vários anos, eu tive para salvar o mundo. Várias décadas, de 60 a 90, eu queria salvar o mundo. Agora eu quero salvar a universidade. Teve uma hora que isso ficou tão claro na minha cabeça que a minha missão ali dentro, já que eu estava lá, era mudar aquilo. E eu fiquei obcecada. Então, quando eu propus uma extensão, era um ativismo acadêmico, não era um ativismo social. Não era para a Rose melhorar seu desempenho na produção do conhecimento dela, não era isso. Era para ver se a universidade conseguia perceber esse sistema e melhorava a produção de conhecimento dela. Uhum. O meu ativismo era absolutamente acadêmico. Então, eu acho que o melhor da extensão é ser um laboratório. Porque na extensão você pode, num curso, na graduação ou na pós, você não pode ser um laboratório. Você tem limites. Por mais que você queira, você tem um currículo, você tem uma avaliação. Sim. E você tem muita coisa ali para resolver. Eu não tenho um programa nas quebradas, a gente tem um programa passível de mudança a qualquer minuto. É verdade, você está indo por aqui. Rendeu, você vira, esqueceu o programa, não é isso. Ninguém está ali para ensinar nada. A gente está ali para potencializar uma produção de conhecimento de ambas as partes. Então, o conteúdo não tem menor importância. Se você está dando, por exemplo, a gente deu a Luiz de Azevedo, se no meio ficar patente que tem que mudar para Lima Barreto, mas não tem conversa. Jogo no Luiz de Azevedo, eu não tenho compromisso com nada, eu tenho compromisso com o meu interlocutor. E that's it, mais nada.
E isso é impossível dentro do currículo, é impossível na graduação, é impossível no coisa, porque você tem... A sua função ali é ensinar. A sua função ali é capacitar. E, então, a extensão te dá uma liberdade de não fazer isso. Ela te dá uma liberdade de você pensar currículo, você pensar metodologia, você pensar teoria, você pensar absolutamente tudo. É um espaço aberto, sem regra, gente. Não tem que dar curso dessa forma, não tem que avaliar, não tem que credenciar. Quer dizer, credenciar tem, mas é com 75% de presença. Pô, tudo bem. Isso não é avaliação que a gente tem lá, segundo a CAPES. Não tem CAPES para extensão, gente. Isso é uma situação de privilégio, porque, com o maior respeito que eu tenho pela CAPES, eu dependo da CAPES para produzir, então, obrigado, CAPES, mas a CAPES atrapalha demais a produção de conhecimento, porque você tem que formatar daquele jeito, de repente você está pensando, mas eu tenho que ter ponto. Agora, então, que a progressão é toda pontuada, eu não tinha isso no meu tempo. Era de concurso em concurso, você passava do outro, fazendo outro concurso. Eu não conheço esse sistema de pontuação da CAPES. Mas, para você ganhar mais, você tem que obedecer a CAPES. Porque, senão, você não ganha mais. Quer dizer, é muito limitativo, tanto a universidade quanto e a extensão passou batido. Eu quero falar isso em defesa da extensão. A gente tem um lugar privilegiado que você não tem que prestar contas. Porque aí não é uma produção de conhecimento, é uma imposição de conhecimento. Exatamente, mas a gente pode fazer o contrário. E pensar como é que a universidade devia comportar. Você tem ali resultados, você tem... É um laboratório, você gosta... A ideia de laboratório é fantástica. Então, você gosta do resultado, você pode ser experimental, cara. Você gosta daquele resultado, você leva para o seu currículo. Você começa... A minha ideia é que isso rebatesse dentro da universidade. Essa experiência fosse a formação de uma política de ensino. E é um espaço, já pensou, todos os professores experimentando, pelo amor de Deus, pós-graduação, entra na extensão, porque realmente é uma zona de pesquisa e de aprendizado e de liberdade metodológica e pedagógica que você não vai encontrar em nenhum... De inovação, né, Elo? Eu acho que é isso que a gente está falando. Olha, a minha inovação era combinar a pós-graduação com graduação, que é uma micro-inovação, não tem nem efeito. Eu tive que mentir, eu não contei que eu tinha que mentir. Não sei se agora já pode, mas naquela época não podia. Você não tem, você tem regras. E a extensão não, a extensão é uma preciosidade que a gente tem de invenção, de inovação, de mudança da universidade. Eu acho que a universidade pode mudar através da extensão. Entendo assim também. Por isso é que eu detesto aquela extensão que vai prestar serviço para a comunidade, ou que vai ensinar a comunidade a um curso a mais. Sabe, deixa a comunidade em paz, ela já sabe para burro. Ou então ensina inglês, tudo bem, ensina. Sim, dá recursos, instrumentos. Não é isso, é capacitar. Capacitar é outra coisa. Pode ser bom, mas não existe ganho para você e nem para a universidade. Enquanto o encontro do tipo das quebradas é um ganho para a universidade. Ela tem que ver assim. Porque com uma experiência dessa, você leva para a sala de aula. Sim, sim. Então, era isso que eu vivi exatamente isso. Eu dei um curso de teoria social de Axel Honneth. Dificílimo. Maravilhoso. Até hoje as pessoas citam esse curso. Para mim foi impactante. Para mim, para os meus até ex-alunos, hoje eles são até alguns deles meus colegas, enfim. Que participaram naquela ocasião, quer dizer, mudou a nossa maneira de pensar a sala de aula do IFIX, a teoria, e isso tudo, quer dizer. Então, de fato, tem esse lado, né, de irritação da universidade. Essa coisa da irritação foi que você perguntou e eu não respondi. Eu acho que aí vamos para o Alex Honneth, diretamente. É o conflito. O conflito, ele acontece a cada 5 minutos. Eu fiquei achando interessante, porque eu estava de fora, eu não frequentei as quebradas durante os 3 meses ou 4, sei lá, porque eu estava com muita dor, depois eu operei, fiquei no pós-operatório. Então, aí chegava para mim, cada caso,
tem um cara que não sei o quê, que xingou o outro, sei lá. O trabalho é esse. É o conflito, quando vem o conflito, só que você tem que. Você pode fazer isso pessoalmente, você não pode terceirizar isso, porque você precisa estar com intenções teóricas na cabeça e não emocionais. Mas você, cada conflito, por exemplo, eu fui chamada de racista milhares de vezes. Chamou de racista? Para. O assunto é o racismo. Parou, joga o Lima Barreto, joga o Ronert, joga o assunto fora e foca ali. Então, eu não gostei de ser chamada de racista, você me chamou de racista. Por que você me chamou e por que eu não gostei? Aí começa uma coisa que é tão produtiva, aí sim, aí você produz conhecimento. Não é quando eu estou falando sobre o não sei o quê, os direitos humanos, por exemplo. Sabe? É quando o direito humano é pego no pulo. E esse atrito, ele é a linguagem das quebradas. Até que está calmo agora, mas volta e meia, pum! Então, um problema que toma dimensões enormes. Mas é bom isso é o assunto. Isso é a coisa. Porque sem isso também está errado. Tá. Sem essa irritação, a irritação é o assunto. Exatamente. Então, o conflito ele é parte das. Quanto mais iguais nós somos, mais conflitos. Né? Quer dizer, o conflito também está ligado. Horizontalizou, brigou. Não tem conversa. Isso é muito bom. Porque mesmo que seja puramente emocional, ela traduz uma coisa racional. Certo. Mesmo que seja raiva pura, ou indignação pura, ou xingamento puro, atrás disso tem alguma coisa. Por exemplo, no começo desse ano, não foi, Rose? Todo mundo chamava, olha os palestrantes maravilhosos, Renato Machado, Nogueira. Renato Nogueira é Deus. E chamavam ele de racista. Racista. E aquele outro também, quem era aquela racista também? Era o Flávio Gomes, porque era racista. Isso é maravilhoso, gente. Sabe, isso tem que ter assunto aí dentro. Porque para o Flávio Gomes ser racista, tem muito assunto. É maravilhoso que ele tenha sido chamado de racista. O que se passou na cabeça? Eu não conheço ninguém menos que batalha loucamente contra o racismo. Ele próprio é negro. Então, é maravilhoso, sabe? Mas era porque ele falou que o negócio do Rui Barbosa, toda vez que ele fala no Rui Barbosa, que o Rui Barbosa não destruiu os documentos, toda vez que ele diz isso, é uma revolta mundial. E a questão também... revolta. A questão das palavras banidas hoje que nós temos, né? As palavras banidas. As palavras que você falou, dançou. Escravo. E aí, ele chegou a falar... Eu vou falar isso porque eu achei muito interessante isso. Ele chegou a justificar por que ele utilizava aqueles termos. Ele disse, eu sou um historiador. Eu sou um historiador. A história estuda o rei... Escravo? Escravo e não escravizado. Então, ele falou, eu sou um historiador. A história é um registro. Né? Então, aí ele fala assim, tudo que está registrado é porque, em algum momento, teve-se o interesse de destruir. Então, tivemos centenas de quilombos no Brasil. Palmares é o mais mencionado, porque ele é o mais registrado, porque foi o que mais demoraram a destruir. Então, tudo que vai ser destruído é registrado, porque tem queixa do outro lado, né? Do lado do colonizador, do dominador. E aí ele falando que dentro da cadeira de história, a nomenclatura da coisa ainda é escravo. Ainda é navio negreiro. Então, não dá para ele fazer um tratado histórico, fazer uma tese histórica, utilizando novos termos, né, que ainda não estão lá valendo para a cadeira dele, para a ciência dele. E ele falou isso, antes de mais nada, ele falou isso. E a garotada ficou chateada com ele, porque ele usou... A questão da nomeação, Elô e Rose, voltamos. A nomeação. Exatamente. A nomeação é a coisa mais interessante do mundo, né? Mais difícil. Dar um nome mais difícil de todos, é classificar, que nem dizia o outro lá,
O Levi E é Strauss interessante você... fundou uma cultura, pronto. A gente tem Nomeou também. Sim, Não sim. é classificar, né? Sim. Essa coisa de mudança que vocês falam é interessante, porque assim, porque a academia é isso, é aquilo, né? Mas agora você vê, baseado nesse fato aqui, eu estou pensando isso aqui agora. A gente tem uma história, o Brasil tem uma história totalmente mentirosa, totalmente, Sim. né? Totalmente Fantasiada, mentirosa, criada, totalmente inventada. Então, nessa história, ventila-se que o Rui Barbosa queimou os documentos para favorecer lá os senhores da. E aí vem um historiador, um cara que tem vários livros, que pesquisou para caramba para descobrir ou para confirmar que o Rui Barbosa não queimou os documentos. Queimou só os recibos duplos, uma coisa assim. Exatamente, até porque assim, ele falou que o Rui Barbosa queimou esses recibos porque os senhores de engenho iam usar aqueles valores gastos para pedir reembolso ao governo. Né? Então, quer dizer, eles utilizaram a mão de obra escravizada, eles pintaram com os pretos, botaram todo mundo ao Deus dará, tiveram que fazer isso, não gostaram de dar liberdade para os pretos, e eles queriam uma indenização. Então, assim, a ideia de você pontuar um fato novo, uma verdade que emergiu na história do Brasil, soar para as pessoas como uma defesa do Rui Barbosa, que foi pintado ali como uma personagem abjeta, né? Não, ele não estava defendendo, gente, ele estava contando o que aconteceu. E aí, assim, como é que a gente muda uma coisa que está estruturada, fixada ali? Não muda, deixa acontecer, deixa bater, tem que deixar bater. Nem para melhor consegue mudar as coisas. Nem para melhor. Essa irritação mútua, ela vai modificar os dois lados. Quantos lados tiverem, ela vai modificar. Exatamente, é isso que vale. Isso que eu acho que é o bacana, né? Nessa. Porque, enfim, é isso, mas precisa ter o reconhecimento da fala, mas da escuta, né? Como... André, eu vejo milhares de depoimentos de que a quebradas, depois que as pessoas saem, mudou minha vida, antes e depois das quebradas, antes e depois das quebradas. Não, eu não estou querendo. As quebradas não é uma bacanice, ela não muda as pessoas. A gente só ouve, mais nada. É apenas reconhecer, mais nada. Você vê o valor do reconhecimento. A gente não faz nada de bacana, nada. Só reconhece e ouve, bota para falar e ouve. Porque eu vejo também na academia muito bota para falar e não ouve. Isso é muito. Os alunos falam sem parar, mas você não ouve. Tem que ter um exercício de escuta forte. Eu acho que a palavra-chave é comunicação, né? Quer dizer, sim, como que a gente, de fato, enfim, forja ações comunicativas, de diálogo, exatamente, com fala, reconhecimento de fala, mas com escuta, com lugar de escuta. Isso. Né? Isso. Para, enfim, esse papo está delicioso. Transforma. Isso é que transforma. Eu vou perguntar. Que transforma quem escuta. É impressionante. Repete, por favor, Elô. Estou dizendo que a escuta transforma quem escuta. Sim. Demais, mais até do que o contrário. Eu sei que no começo das quebradas, as aulas, e depois eu fui ganhando manha, eu comecei a escolher professores mais, como eu diria, mais envolvidos com a própria questão que ele falava, para passar melhor. Mas no começo tinha alguns professores que falavam objetivamente, assim, bastante. E então tinha um negócio que era chato, a academia era chata, não aguento ouvir esse cara falando. Aí a gente começou a discutir a questão do acesso a essa chatice.
o acesso a essa fala culta. E foi muito incrível, foi outro conflito que foi muito produtivo. Tá bom, é chato, mas você tem que criar um acesso seu a essa chatice, porque essa chatice manda. É um repertório, né? Domina. Como que a gente amplia o nosso repertório? Mutuamente. Né? A chatice era muito falada. Hoje eu não ouço mais falar em chatice. Mas provavelmente meus professores, os que eu dei, Renato Nogueira, aí já são pessoas mais apaixonadas e mais identificadas com seus objetos. A questão é de conhecimento, assim. Na universidade, eu não me sentia produzindo conhecimento nenhum, por mais que eu estudasse, por mais que eu aprendesse. Parece que você está ali armazenando conhecimento, sabe? Um celeiro, sei lá. Você está armazenando conhecimento para usar em algum momento profissional, sabe? Em algum momento profissional. E aí, como é que a gente sabe que uma pessoa é boa no que faz, né? Quando é que a pessoa exercita aquele conhecimento dela? Para mim só foi interessante isso, assim, porque quando você faz uma faculdade de uma coisa que engenharia, né, uma coisa exata, engenharia, medicina, tem muito o que inventar, mas inicialmente você sai dali para fazer aqueles procedimentos, né? Você aprende a fazer. A maioria deles você vai aprender na prática, né? Você, durante a universidade, a residência, talvez você não encontre com todo tipo de casos que você saiba lidar, que você tenha aprendido. Agora, pensa nisso, uma criatura professor, uma criatura que vai para uma faculdade de pedagogia querendo sair orientador educacional, para poder conversar com a galera adolescente e pré-adolescente, né? Então, assim, é uma coisa tão intangível, porque você tem tudo ali, psicologia e as cadeiras de conhecimento. No final das contas, é mais ou menos isso. Você aprende teorias, você aprende coisas, mas aquilo só vai virar um conhecimento produzido quando você estiver ali de frente para o crime, de cara para o gol, né? É alguma coisa assim muito, porque realmente como sambar, gente. É como sambar. Você samba na frente do espelho e está arrasando. Aí você vai para uma escola, você vai para Sapucaí, você vê o povo que samba. Você mostra o que você sabe, duvido. Você vai uma Nilce Fran da vida, passista lá, a mulher que ensina as crianças lá, a diretora da aula de passista da Portela, a mulher que agora ela está a vovó Fran, né? Agora ela já assumiu que é a vovó. Mulher samba de toda maneira. Aí você faz a sua aulinha no YouTube, ali, né? Na pandemia rolou muito isso, né? Aí você dá de cara com a Nilce Fran sambando, aí você fala, ué, e o curso que eu paguei para aprender a sambar, como é que é? Então, eu acho que essa questão do conhecimento é a mesma coisa. Eu quero dizer que a Rose Brasil ela é coautora de um samba lindo, enfim, que está indo para a final, na Portela, samba de 2023, quando comemoraremos o centenário da Portela. Né? Então, eu espero, Rose, que em outubro, quando a gente estiver assistindo essa conversa que a gente está gravando agora, em setembro, a gente esteja, enfim, comemorando. Vamos cantar? Maravilhoso. Sim, por favor. Eu canto o refrão, eu canto o samba todo. Vou cantar o refrão. Canta aí pra gente, por favor, Rose. Olha lá, olha só o refrão. Sou Portela, é azul meu coração, sagrado é o nosso manto, dá força ao negro canto, mais uma estrela, é monarco no infinito. Ser portelense é o legado mais bonito. Pelos trilhos do destino viajei, cheguei ao antigo engenho e sonhei.
Na bagagem, o orgulho da cultura ancestral fez o alicerce do meu feito imortal. Vem Tabajara, que hoje tem festança, no quintal de Dona Esther, doce lembrança. Vem Tabajara, que hoje tem festança, no quintal de Dona Esther, doce lembrança. Balança, Sapucaí, Portela revive sua história, seu centenário de glória. A águia voou no ouro infindo, o samba ganhou, dominou o mundo e é tão lindo. Obrigado, Natal, Caetano e Rufino. Lá vem Dodô, girando a saia. 7 vitórias, vou contar. Na Praça 11, alegoria, vestiu enredo, num cortejo a fantasia. Lá vem Dodô, girando a saia. 7 vitórias, vou cantar. Na Praça 11, alegoria, vestiu enredo, num cortejo a fantasia. Violinos, noite tão bela, cisne a bailar na passarela. Glorioso panteão, candeia a saudade em nosso pavilhão. Ah, ouço o rufar das trovoadas, Macunaíma pelas matas, lendas e mistérios, quanta emoção. Existe sim um céu na terra onde o azul não se desfaz e nem o branco se omite. Para esse amor não há limite. Sou Portela, é azul meu coração, sagrado é o nosso manto, dá força ao negro canto, mais uma estrela, é monarco no infinito. Ser portelense é o legado mais bonito. É isso. Uhul! Lindo. É lindo. É isso. Rose, Elô, muitíssimo obrigado a vocês por essa experiência, essa troca de aprendizados que vocês trazem para a Ampox, para a nossa comunidade, de norte a sul do país, ter a oportunidade de, amadurecer a compreensão e ampliar os repertórios sobre extensão, universidade e o papel disso na transformação do conhecimento e da sociedade também. Muito obrigado. E acompanhem a nossa programação neste 46º Encontro Anual da Ampox. Valeu! Quero agradecer também o convite. Obrigada, André. Obrigada, Elô, aí. Valeu pela confiança. Não sei como... A Elô, ela deve confiar muito em mim, gente. Me colocar numa coisa dessa. Confio. Muito bom, André. Estamos juntos, sempre. Beijo. Maravilha. Beijo.